Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Jéssica e hoje nós vamos iniciar mais uma aula de História. Nós falaremos sobre as migrações humanas pelo planeta e o povoamento da América. Vamos lá? A origem do termo migrações deriva do latim migratio, que significa deslocamento. As migrações populacionais fazem parte da história dos seres vivos que habitam o planeta, desde aves, peixes e mamíferos e também o Homo sapiens, ou seja, os seres humanos, a nossa espécie. Por que as migrações ocorrem? Elas ocorrem por diversos fatores, desde a busca por melhores condições, como caçadas de grandes manadas, mudanças climáticas, como também por outras questões, como guerras. Você já ouviu falar no termo África, o berço da humanidade? Qual sentido nós podemos atribuir a essa frase? Bom, ela se refere ao fato de as contínuas descobertas de esqueletos de hominídeos muito antigos na África levarem aos cientistas a concluir que o ser humano provavelmente surgiu lá nesse continente, na África, e de lá teria se espalhado para os demais continentes. Esse evento teria ocorrido na fase de desenvolvimento humano que nós chamamos de Homo erectus. Foi esse, provavelmente, a espécie que teria deixado a África e teria povoado, ou seja, teria sido responsável pelo povoamento de todo o planeta. Durante muito tempo, acreditou-se que essa dispersão havia se dado em uma única migração, que teria ocorrido há cerca de 50 mil anos, com grupos humanos que, seguindo até o norte da África e atravessando a Península Arábica, também pelo norte, em direção à Ásia Central. Contudo, estudos mais recentes concluíram que muito antes dessa migração, houve uma outra que teria ocorrido há cerca de 130 mil anos, quando grupos humanos deixaram a região nordeste da África em direção ao sul da Península Arábica. Então, eu peço agora que vocês parem um momento para observar o mapa que está na tela, onde a setinha verde indica a migração que teria ocorrido há aproximadamente 50 mil anos, onde os hominídeos teriam saído do norte da África, seguido até a Ásia Central, e a seta vermelha que indica outra migração, a possível rota da outra migração que teria ocorrido há cerca de 130 mil anos atrás pela Península Arábica. A chegada dos seres humanos à América teria ocorrido, segundo alguns historiadores, por volta de 12 mil anos atrás, quando os primeiros grupos humanos vindo da Ásia teriam atravessado o Estreito de Bering, que fica entre a Sibéria, na atual Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Então, observe novamente as imagens da tela e veja onde estava localizado o Estreito de Bering. Essa é uma das possibilidades estudadas e que se considera para o povoamento como teriam chegado os primeiros grupos humanos ao continente americano. Essa travessia teria ocorrido na última glaciação, que é um período em que o Estreito de Bering estava coberto de gelo e teria assim unido um continente ao outro, ou seja, teria unido o continente americano ao asiático. Os grupos humanos que chegaram à América por esse caminho fizeram esse trajeto a pé. Provavelmente, isso teria ocorrido devido à perseguição de grandes animais. Lembra do conceito que nós vimos lá no início da nossa aula? Que as migrações elas são motivadas principalmente pela necessidade humana de buscar melhores condições de vida, inclusive de buscar alimentos. Esse teria sido provavelmente a justificativa para essas caminhadas, para essas longas caminhadas, que nós vamos chamar de migrações, pelo planeta. Ou seja, a necessidade de buscar novas fontes de alimento. E mais uma vez nós temos a imagem na tela, representando como teria ocorrido essas migrações e essas longas caminhadas. Vale lembrar que esses deslocamentos eles não ocorrem de forma rápida e repentina. Não, os deslocamentos na pré-história eles ocorriam ao longo de milhares e milhares de anos.
Vamos então pensar um pouco mais sobre o que seriam, né, as glaciações. As glaciações são, portanto, períodos de intenso resfriamento da Terra. Elas são fenômenos cíclicos e os cientistas não sabem ao certo quais os fatores as causam. Quando ocorrem, grandes superfícies da Terra ficam cobertas de gelo. A última glaciação durou cerca de 100 mil anos e terminou por volta de 10 mil anos atrás. E foi, portanto, durante esse longo período que o ser humano iniciou o seu povoamento, né, teria iniciado o povoamento da América. E aí eu trouxe aqui, né, como um exemplo, o filme A Era do Gelo, que é uma história provavelmente muito conhecida por vocês, que se passa cerca de 20 mil anos atrás, quando milhares de animais, né, devem migrar em direção ao sul por conta do início do período da glaciação. Então esse filme ele representa muito bem esse movimento que teria ocorrido lá na pré-história, né, da história humana. Vamos seguir? Bom, a hipótese de que a maioria dos povos ameríndios se originou a partir dessa onda migratória fundamenta-se na existência de uma grande quantidade de sítios arqueológicos datados de 12 mil a 10 mil anos atrás e que estão espalhados por toda a América. Como exemplo, hoje nós vamos observar aqui alguns vestígios, né, que foram encontrados, são pontas de lanças. Observe que elas seguem um mesmo padrão, né, e elas foram encontradas no sítio arqueológico de Clovis, né, chamado também conhecido como a cultura de Clovis, que é uma cultura pré-histórica da América que surgiu há cerca de 13 a 12 mil anos, né, no final do período, portanto, da última glaciação, ou também chamado de Era do Gelo. Essa cultura chama-se assim por causa dos seus artefatos, né, encontrados na cidade americana de Clovis, nos Estados Unidos. Mais uma vez, observe que todos os artefatos seguem um mesmo padrão e por isso essa cultura ficou chamada de cultura de Clovis. Nas últimas décadas, várias descobertas indicam que a presença humana na América pode ser muito anterior à cultura de Clovis. Por exemplo, nos sítios arqueológicos de Piedra Museu e Los Toldos, na Argentina, há indícios da presença humana com 13 a 15 mil anos de idade. Portanto, os estudiosos concluíram que, além dos grupos que teriam chegado ao continente por via do Estreito de Bering, pode também ter havido outras ondas migratórias de seres humanos que teriam chegado à América por via marítima, navegando do Oceano Pacífico e também pelo Atlântico. Mais uma vez, observe a imagem que está na tela, né, observando as possíveis rotas, tanto pelo oceano, através de embarcações, como também pelo Estreito de Bering, né, a pé. Seria uma possível rota que teria sido feita a pé. Outra dúvida é se os primeiros povoadores da América teriam características asiáticas, como os povos ameríndios. Essa discussão surgiu porque os crânios e ossadas encontrados na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, apresentam traços faciais semelhantes aos dos africanos e dos aborígenes australianos. Assim, esses grupos fariam parte de uma outra onda migratória para a América. Ela seria diferente da migração dos grupos mongoloides, que teriam originado os moradores de Clovis, por exemplo, e os povos ameríndios. Então, nós temos aqui o retrato, né, de uma criança indígena e que teria traços, né, mais asiáticos. Já Luzia, né, que é um fóssil que foi encontrado na América, o mais antigo fóssil, é de inestimável valor científico por se tratar do mais antigo, como já dito, que foi encontrado na América. O crânio pertence a uma mulher que viveu há mais de 11 mil anos e foi descoberto em uma gruta na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, no ano de 1975. Esse fóssil é fundamental para se compreender como ocorreu a ocupação do continente americano e muitas discussões são levantadas acerca, portanto, das características desses povos, né? E comparando todos esses vestígios, existem essas discussões de que provavelmente há mais de uma onda migratória que levou ao povoamento de toda a América.
com a descoberta de Luzia, a teoria dos clovistas teria perdido força. Isso porque na velocidade com que se deslocavam naquela época, seria impossível para o homem chegar tão rapidamente à América do Sul. Argumentam alguns pesquisadores que se opõem à explicação clovista, ou seja, de que apenas haveria uma onda migratória e ela teria ocorrido pelo Estreito de Bering. A existência de Luzia sugere que o Homo sapiens atravessou o Estreito de Bering antes do povo de Clovis, há cerca de 14 ou 15 mil anos atrás, e com o tempo teria migrado para o sul. Para concluir, independente dos caminhos percorridos, se foi pelo Estreito de Bering ou se teria sido pelo oceano, os movimentos migratórios que levaram ao povoamento da América foram motivados pela necessidade de novas fontes de alimentos em que se destacava a caça de animais e a coleta de alimentos, que eram as principais características do estilo de vida do homem pré-histórico. Portanto, hoje nós precisamos lembrar que as migrações ocorrem motivadas principalmente pela necessidade humana de buscar novas fontes de alimento e também uma melhor qualidade de vida. Vamos agora fazer o exercício da nossa aula. Qual significado podemos atribuir à frase África, o berço da humanidade? Alternativa A. Na África foram encontrados os primeiros indícios da existência da espécie humana. B. A África não cresceu e por isso enfrenta uma realidade difícil. C. A África é um continente novo e por isso está sendo associado a um berço. Ou letra D. A África é o destino de toda a humanidade. Vamos lá, recorde o que foi explicado durante a nossa aula. Qual sentido podemos atribuir à frase África, o berço da humanidade? Então, essa frase significa, ou nos leva, de acordo com os indícios científicos e fósseis encontrados, de que lá teriam surgido os primeiros humanos, e por isso a África é considerada o berço da humanidade, pois lá teriam surgido toda a nossa espécie. Vamos à questão 2. Alguns historiadores acreditam que as terras americanas começaram a ser povoadas há cerca de 12 mil anos, quando os primeiros grupos humanos, vindos da Ásia, atravessaram o Estreito de Bering. A travessia teria ocorrido no período da última, letra A, estiagem, B, glaciação, C, dilúvio, ou letra D, a era dos dinossauros. Vamos lá. Quando teria iniciado, portanto, a migração e o povoamento da América? No período da última glaciação, que conforme nós podemos aprender em nossa aula de hoje, são períodos de grande resfriamento da Terra. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Lembre-se de acessar a plataforma Eduque e conferir todo o conteúdo das suas aulas. Muito obrigada por sua atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.